Olá pessoal, neste vídeo nós vamos ver análise de agrupamento. A análise de agrupamento também é chamada de segmentação de dados e tem como principal objetivo agrupar ou segmentar uma coleção de objetos em subconjuntos ou clusters, de modo que objetos atribuídos ao mesmo grupo estão mais próximos do que objetos atribuídos a grupos diferentes. A análise de agrupamento também às vezes é chamada de clustering, né, em inglês, e em algumas situações a gente pode dizer que é um método de aprendizagem não supervisionada, porque ela é aplicada para situações em que nós não conhecemos os rótulos dos objetos ou das classes, quer dizer, ou dos dados que nós estamos tratando. Então, nas situações em que nós não conhecemos rótulos, pode-se dizer que nós não conhecemos a estrutura que está por trás daquele conjunto de dados e nós queremos descobrir que estrutura está por trás desses dados ou se existe alguma estrutura. E aí, para descobrir essa estrutura, nós podemos fazer uma segmentação dos dados, separando esses dados em subconjuntos que tenham alguma similaridade, que tenham algum fator em comum. Algumas vezes, o objetivo da análise de agrupamento pode ser arranjar os grupos em uma hierarquia. Então, essa estruturação é hierárquica, de forma que os dados que estão em camadas de abstração mais elevadas, eles estão em conjuntos que contêm os dados que estão abaixo na hierarquia. E aí é possível você partir de conjuntos de mais alto nível de abstração, sendo o topo dessa hierarquia o conjunto completo de dados, e aos poucos dividindo, né, segmentando em subconjuntos, de forma que cada subconjunto que está num nível mais baixo da hierarquia está contido num subconjunto de nível mais elevado de abstração. Um aspecto central da análise de agrupamento é o conceito de similaridade ou dissimilaridade, né? Muitas vezes esse conceito não leva a importância que deveria, né? Às vezes os analistas de dados não dão a importância que deveriam dar à similaridade, e como nós vamos ver nos slides seguintes, esse é um conceito de extrema importância. Então, na análise de agrupamento, a especificação apropriada da métrica de dissimilaridade é mais importante do que o próprio algoritmo de agrupamento, porque a métrica é o que vai indicar se os dados são similares ou não. E é por meio dessa métrica que o algoritmo vai decidir a qual subconjunto, a qual parte da estrutura dos dados cada amostra deve estar contida. Então a métrica é fundamental. Então muitas vezes nós usamos algoritmos, por exemplo, o K-means, que é um dos algoritmos mais conhecidos. Nós usamos ele de modo indiscriminado, sempre usando a mesma métrica, que é a distância euclidiana. Mas a distância euclidiana não se aplica para muitos tipos de estruturas de dados. E às vezes o algoritmo K-means dá um resultado não muito bom. Nós desprezamos o algoritmo e passamos para outro algoritmo, quando na verdade o problema pode estar na métrica que foi usado no algoritmo e não o próprio K-means. Então esse aspecto do problema é menos enfatizado na literatura de agrupamento do que os algoritmos, porque depende de conhecimento específico do domínio do problema e é menos favorável à pesquisa genérica. Ou seja, para que nós sejamos capazes de determinar qual é a melhor métrica para ser usada num determinado tipo de algoritmo de agrupamento, nós precisaríamos ter um maior domínio sobre os dados que nós estamos lidando.
nós deveríamos entender ele, esses dados, ter um conhecimento mais específico, né, de forma a ter um maior domínio sobre os dados, ver como eles estão distribuídos, fazer algumas análises visuais antes, né, ou análises qualitativas, para só então decidir qual é a métrica. Então, como a métrica é uma coisa muito importante, grande parte desses slides que a gente verá a seguir focará nas métricas. Então, no próximo vídeo, nós começaremos a ver as métricas de dissimilaridade.